Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 ao 21. Diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Bem, vamos sentar. Queridos, o texto que nós lemos, ele fala a respeito da profecia da Escritura, a Bíblia Sagrada. A paz do Senhor para os irmãos que eu ainda não vi. Esse texto ele é importante porque ele fala que nenhuma das profecias bíblicas foi produzida por vontade de homens. Então, toda a Bíblia é, na verdade, vontade de Deus, palavra de Deus. A profecia não foi produzida, nenhuma delas, que compõe a Bíblia Sagrada, nenhuma destas profecias foi produzida pela vontade de homem algum. Então, a Bíblia é um livro escrito por homens? Sim. Porém, estes homens foram inspirados. Ele diz no texto que homens santos de Deus. Então, não eram quaisquer homens. Homens santos, homens separados por Deus para esta obra, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então a profecia bíblica, ela não é uma obra de vontade humana. Os homens foram veículos, homens separados por Deus, homens santos de Deus, nos serviram como veículos para escrever a Bíblia, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. E nenhuma destas profecias foi produzida pela vontade do homem. Você entende isso? Você pode glorificar a Deus pela sua Bíblia, porque você tem nas suas mãos a palavra santa de Deus. Mas nós temos falado aqui a respeito de algumas pessoas, alguns homens no decorrer da história, que não entendem dessa forma. Porque muitas pessoas, ao ler a Bíblia, não acreditam nela como palavra de Deus. Mesmo que a profecia bíblica, segundo o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não tenha sido produzida por homem algum, mas esses homens separados por Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, mesmo assim, algumas pessoas, alguns pensadores, alguns teólogos não entendem dessa forma. Eu sinceramente não sei o que entendem, ou por que entendem de forma errada. O que eu entendo é que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, quando eu olho para a teologia liberal, que é o que nós temos estudado aqui nesses últimos dias, nós vemos o homem agindo, o homem deturpando a palavra de Deus, interpretando a Bíblia de forma equivocada e, quando não, por influência de espíritos malignos. Porque quem tem o interesse maior de deturpar a palavra de Deus? É só olhar para o Éden, Gênesis capítulo 3. É assim que Deus disse. Desde o início, Satanás tem tentado deturpar. O que é deturpar? Mudar de sentido. Deus disse a Adão: o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Tem alguma dúvida nisso? A ordem não é clara? O alerta, aliás, não foi claro? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, porque a ordem é clara. É uma ordem simples. Não envolve muita, como é que eu vou dizer? Não envolve muita complexidade essa determinação. Você não mexe aqui. Porque se você mexer, você vai morrer.
como se tivesse uma tomada ali de 440 volts, ligar direto no poste, né? E você receber assim, ó, não põe o dedo ali, porque o dia que você botar o dedo ali, você vai virar churrasco. Mas Satanás, a gente estava estudando esse texto, minha esposa estava estudando esse texto, e a Bíblia diz ali em Gênesis 3 que a serpente era a mais astuta dentre todos os animais. Porém, ele foi pesquisar no original hebraico, o termo ali usado de era, né, verbo ser e estar, é na verdade no sentido de tornou-se. A serpente tornou-se mais astuta do que todos os animais. Então, ou seja, num determinado momento, a serpente estava lá, do jeito que Deus criou. Mas num determinado momento, ela se tornou, algo aconteceu com ela. Ela se tornou mais astuta do que todos os animais que Deus havia criado. Então já não era mais a mesma serpente, era uma serpente diferente. Satanás entrou nela. Não era um animal que estava tentando ela. Em um determinado momento, alguém entrou na serpente, ela se tornou a mais astuta. De repente, ela ficou mais esperta que todo mundo. E se aproxima de ela e diz para ela assim: é assim que Deus falou? Você não pode botar um dedo na tomada de 440? Certamente, quando você colocar o dedo ali, você vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Só que ele não disse que o mal não afeta Deus, mas ia afetar a raça humana. Você entende como Satanás trabalha? Satanás conta para você uma parte da história, mas a parte que você vai te fazer mal, ele não contou. Ele não contou que a Eva, não contou para Eva que ela era diferente de Deus, que o mal não afeta Deus. Deus conhece o mal, mas não é afetado pelo mal. Ao contrário do ser humano. Se o ser humano conhece o mal, ele é afetado pelo mal. E o resultado está aí. Toda a humanidade se afastada de Deus. E ele consegue convencer a Eva a colocar o dedo na tomada de 440. E ela vai lá e coloca o dedo na tomada. Ela imediatamente morre. Só que não a morte física. Ela não morre literalmente fisicamente, ela morre espiritualmente. E chega com o maridão e diz assim: ó, deixa eu contar uma coisa que eu descobri. O que você descobriu? Descobri que Deus está enganando a gente. Ele vem com essa historinha aí, todo dia no jardim, passear e tal, mas na verdade ele não quer que a gente coma, porque o dia que a gente comer, porque é inteligente, sabe qual é ele. E ele não quer que a gente seja igual a ele. Como você chegou? A serpente lá, minha amiga, falou comigo. Ela me contou o babado todo. Aí ele acredita, porque ele também quer ser igual a Deus. Porque no interior dele, ele também quer poder. Não é esse negócio de busca pelo poder, busca por dinheiro, busca por fama, busca por algo que ninguém tem. Aquele negócio de vou ser melhor que todo mundo. Isso é um problema muito sério. E Adão e Eva comeram e morreram. Igualmente hoje, essa mesma serpente, lá em Apocalipse, Satanás é chamado de antiga serpente. Essa mesma antiga serpente continua rodeando os cristãos, tentando colocar na sua cabeça que o que está lá fora, que está no mundo, é muito melhor do que você está vivendo dentro da igreja. E que o dia que você experimentar o que está lá fora, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai curtir uma aula árabe. Geralmente,
Jovens que cresceram na igreja, que nasceram no berço evangélico, que nunca experimentaram o mundo, eles são fisgados por esse tipo de iniciativa de Satanás. Você não conhece lá fora. O que está lá fora é muito melhor você ficar uma besta, ficar aí bobão, ficar dentro da igreja, ficar aí. Você tem que curtir o mundo, tem que curtir a vida, porque o dia que você curtir, o dia que você conhecer, esse teu pastor, esse teu líder aí, fica falando isso aí, mas também não é assim. Também não é assim exatamente o que Satanás falou para Eva. Eva, Deus falou que você não vai morrer, mas não é assim. Não é bem assim. Eva, você vai conhecer o bem e o mal como ele conhece. E ele não quer que você conheça. Só que ele não fala que o mal afetaria ela. E não fala também que Deus não queria que ela experimentasse conhecer o mal, porque Deus sabia que ia fazer mal para ela. E Deus ama Eva de uma forma tão grande que assim, não faça isso. Mas quando a gente olha hoje, Satanás faz a mesma coisa. Você acha que faz só no seu dia a dia, na tentação? Faz na teologia também. Faz na teologia também. Faz na área do pensamento? Faz também. Satanás, irmão, existe. Muito crente hoje acha que Satanás não existe. Mas ele existe. Tome cuidado. O mesmo apóstolo Pedro, se me fala a memória, foi Pedro. Ele diz, olha, vigiai. Porque o diabo, aquela antiga serpente sem vergonha que estava lá no Éden, vosso adversário, e não é seu amigo, seu inimigo, mentiroso, mau caráter, ele está ao seu derredor, procurando uma oportunidade para tragar você. Portanto, você tem que vigiar, você tem que tomar muito cuidado. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com as pregações, cuidado. Eu quando aceitei Jesus, nunca pensei que diria isso. Mas infelizmente hoje, nos nossos dias, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Porque surgiriam também falsos profetas. Além de existir a serpente, agora ele tem um monte de missionários e emissários que estão ajudando ele a tentar destruir o entendimento de Deus. Surgiram muitos falsos profetas que, em nome de Jesus, enganariam a muitos, se possível até os escolhidos. Então a gente precisa redobrar o cuidado. E é justamente sobre isso que nós estamos estudando em bibliologia. Porque nós temos um liberalismo teológico. Pode passar, por favor. Esse liberalismo teológico nada mais é que uma doutrina, um ensinamento da antiga serpente. E que tem seus emissários, seus falsos profetas. Harold DeWolf, Emerson Fosdick. Eu não sei falar. Se eu errar algum nome aqui, os irmãos considera que eu não sei falar inglês. Tá bom? Eu estou aqui no enroleixo. Viu, Eduardo? Estou no enroleixo aqui. Vocês estão entendendo? Stuart Ogden. E o que eles pregam, pastor? Eles pregam liberalismo teológico. Para que eu tenho que saber esse monte de nome aí? Eu não vou saber de nada. É bom saber que de vez em quando alguém vai chegar para você assim, qual é a teologia sistemática de fulano de tal? Aí você tem onde pesquisar, pelo menos. Né? Depois eu vou jogar isso lá no grupo da igreja. Assim. Aí você vai ter onde pesquisar, pelo menos, para saber se é bom, se é ruim, se é bom, se não é. Então, eles pregam anti-sobrenaturalismo. O liberalismo teológico não acredita em milagres. E se fosse só não acreditar em milagres, ainda estaria bom. O problema é que eles não acreditam em milagres, eles não acreditam nem nos dons e manifestações espirituais sobrenaturais para hoje, e nem na ressurreição. E aí, quando eles não creem na ressurreição, a base da nossa fé, da nossa esperança é a ressurreição. Se não houve ressurreição, então
Paulo fala sobre isso. Se não houve ressurreição, então para nós, essa questão, esse quesito do liberalismo teológico é muito importante. Eu pedi para alguém virar esse celular um pouquinho para cá, porque teve um dia aí que só apareceu o telão falando. Obrigado. Então, eu costumo ficar nesse cantinho aqui para poder, né, olhar para os irmãos e olhar para a tela. Então, esse antissobrenaturalismo, ele é uma teoria de que os milagres, na verdade, não são milagres. Que o que aconteceu, né, ou foram mitos, né, foram fábulas, foram historinhas da carochinha, e se acontecer, se for verdade, nos dias de hoje não existe mais. Então existem vários tipos, né, de antissobrenaturalismo. Por exemplo, existem igrejas sérias, igrejas focadas em Cristo, igrejas que creem na ressurreição, creem na operação de Deus para a salvação, mas não creem, por exemplo, na operação dos dons espirituais para o dia de hoje. Então são vários níveis de antissobrenaturalismo que existem no liberalismo teológico e que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Olha só que perigo. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, então Pedro mentiu. Então começa eu aí. Porque Pedro disse que nenhuma das profecias bíblicas foram produzidas por homem algum, por vontade de homem algum, mas homens separados por Deus, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado. Concorda comigo? Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Ou o apóstolo Pedro está certo, ou esse liberalismo teológico está certo. Então eu preciso entender, eu preciso decidir em quem eu vou acreditar. Se eu vou acreditar na Bíblia, ou se eu vou acreditar no liberalismo teológico. O liberalismo teológico prega o antissobrenaturalismo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. A Bíblia é falível e contém erros, né? Ela acomoda erros, né? A doutrina da acomodação, ela acomoda erros, então ela é falível. Poxa, então eu não posso fazer a minha vida na Bíblia. É isso que eles pregam. Algumas partes da Bíblia são palavras de outras não. E um apoio à teoria do evolucionismo. Alguns teólogos do liberalismo teológico até apoiam essa teologia natural, que acredita na evolução das espécies, batendo ali, fundindo com a doutrina, com a teologia de Darwin, que é uma coisa absurda. A Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então existe, entenda, o mesmo esforço que Satanás fez lá atrás para distorcer a palavra de Deus, hoje na teologia também existem, né, segmentos teológicos que são enganos, que são mentiras, que dizem: é assim que Deus disse, é dessa forma mesmo. A sua Bíblia, será que a sua Bíblia está certa? Será que é isso que é isso? Então essa insinuação que coloca dúvida, que coloca grilinho na tua cabeça, para que você não creia na Bíblia como total palavra de Deus, é chamado de liberalismo teológico. Então não faz parte do liberalismo teológico. E existem igrejas. Aí você vai dizer assim: não, pastor, se não é de Deus, não tem expressão. Não é bem assim. Nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então isso fala para a gente que nos últimos dias os falsos profetas prosperariam. E tem igreja muito grande, inclusive milionária. O cara construiu um império baseado em mentiras do liberalismo teológico. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa. Próximo. A teologia liberal baseia-se na experiência e nos sentimentos, no Espírito de Cristo, mas sem a Bíblia, e na razão humana. Vocês lembram que nós falamos sobre a experiência e os sentimentos? É mais importante a minha experiência pessoal. É mais importante o que eu recebi de sentimento na hora que eu estava orando. Eu senti um arrepio. Subiu aqui da mão, veio subindo pelo braço. Arrepiou os cabelos da cabeça, quem tem cabelo. E foi uma coisa extraordinária. Mudou a minha vida. Para sempre.
Mas não, eu ouvi uma voz que dizia assim, e agora eu fazia assim, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia tudo bem, eu entendo, mas o que eu te comer mais é maior do que está escrito na Bíblia. Então, quando a gente entra nesse terreno de que o que eu vivi é mais importante do que, ou mais autoridade do que o que está escrito na Bíblia, aí eu entro num terreno maligno. Deus não opera nisso, porque a autoridade máxima é a palavra escrita. Então a minha experiência, ela deve se curvar, se submeter à palavra escrita. Amém? E eu vejo muitas igrejas sinceras, por exemplo, com relação aos dons espirituais, que diz que o dom de falar em línguas é para você e Deus. E já começa pelo pastor da igreja e no ministério, sendo todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, tudo, ninguém entende nada, gritaria. Então isso é a experiência pessoal acima do que está escrito. E aí vem aquele grupo do BOP, aquele grupo de operações especiais da desordem. Ele faz assim, só obedeça a Deus, não obedeça ao homem. Aí a coisa do resto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa área dos dons espirituais, irmão, a gente tem que seguir o que está na palavra de Deus. Se Deus disse que deve ser assim, então deve ser assim. Você entende, amém? Eu estava ouvindo um pastor agora de manhã falando sobre isso, a questão da variedade de línguas. A gente não pode entender todos os textos bíblicos sobre línguas estranhas, por exemplo, como se fosse uma língua só, uma coisa só. Não, existem línguas que é para você e Deus. Mas Paulo fala lá em Coríntios que a língua, algumas vezes, vai ser um sinal para o incrédulo. Mas ele diz que se chegar na igreja, ele todo falando em língua, ele vai se escandalizar, mas no outro texto ele diz que é um sinal. Então existem classificações nessa variedade de línguas. Existe o dom que é recebido, e Jesus falou, aquele que crê em mim falará novas línguas. A gente não está estudando isso hoje, eu estou dando um exemplo. A gente vai estudar para chegar lá, né, nos dons espirituais, o Espírito Santo vai falar sobre tudo isso. Mas estou dando um exemplo aqui, abrindo um parênteses ali. Então, esse falar em línguas que seguiriam os que creem é para todo mundo, é para geral. E a pessoa fala em oração com Deus, porque ele edifica a si mesmo, edifica o outro. Mas existe uma língua estranha que se manifestou no Pentecostes, que largaram o raço lá, né? E foi sinal para os incrédulos, para os gentios. Porque eram 15 nações mais ou menos apresentadas, cada uma delas ouviu falar na sua própria língua. Então, língua é um sinal para os ímpios. Então, você não pode dizer que toda língua estranha é a mesma coisa. Uma é para você e Deus, outra é sinal para os incrédulos. Mas tem um que, se você ficar falando, vai escandalizar o incrédulo. Então, na Bíblia existe uma variedade mesmo de línguas, né? E a gente precisa entender isso. Existe um que você só vai falar você e Deus lá no seu quarto, porta fechada. Uma linguagem de oração. Que a Bíblia diz que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. E se ele falar para o outro não vai entender nada, não vai edificar ninguém. Só ele. Então essa é você. Mas existe um que manifestou no Pentecostes, que é uma coisa doida. E todo mundo ouviu falar na sua própria língua, 3.000 almas como sinal. E existe uma que Paulo diz lá, falar, se você falar, interpretar, ou se você falar, tiver alguém que interprete, ele equivale a dom de profecia. O dom de profecia é como se fosse uma nota de R$100. Língua estranha, mais interpretação, tudo 50. E somando os dois tem o mesmo valor. Entendeu? Então a gente precisa entender
Mas a pessoa pega a Bíblia e lê, todo mundo falando ali, vamos falar, todo mundo bagunça, ninguém entende nada, e a gente precisa compreender o que a palavra escrita está dizendo. Deus deixou para a gente um manual, está tudo ali. Só que eu não posso, se você pegar, você comprou um aparelho eletrônico, você chega na sua casa, você, vou ler esse manual, então você vai ligar, queimou o aparelho. Por quê? Você não leu o manual, você achou que sabia fazer, aí só tinha que virar uma chavinha lá atrás, de 110 para 220 para 110, mas você não viu, você não leu, você não prestou atenção nas instruções. Você leu assim, ó, é isso, pronto, vou ligar, pá, gente, só veio com paciência. Entendeu? Eu não posso me precipitar quando eu estou diante do texto da palavra de Deus. Eu preciso parar ali, eu preciso ser sincero, dizer, olha, eu preciso ver isso aqui melhor, eu vou estudar melhor, eu vou ver o que está dizendo. E a gente nunca pode se prender a um único texto, eu tenho que saber o que a Bíblia, num todo, e aí entra os auxílios das chaves bíblicas. Hoje tem as Bíblias celular, você procura, por exemplo, amor. Aí você vai lá, digita a palavra amor, buscar. Vai te dar todos os textos da Bíblia, ou pela maioria, que fala sobre amor. Isso vai dizer que amor, todo amor é a mesma coisa? Não, não é. Estou lendo na minha leitura particular, estou lendo 2 Samuel. A Bíblia fala lá em 2 Samuel que ele não amou Tamar. Só que depois que amou ela, forçou ela, ele odiou ela tanto quanto amar. Então, é um amor estranho. Amor erótico sexual. Depois que ele forçou ela, estuprou ela, ele já não amava mais, ele odiava ela tanto quanto ele amava antes. Então, o que é isso? Desejo. Então, esse amor, separa aqui, é desejo. Mas existe um amor que é maior pelo amigo do que pelo irmão. Há amigos que são mais chegados que o irmão. E esse não é o mesmo amor que é o irmão, amor Tamar, é um amor diferente, um amor filho. E existe um amor incondicional, que é um amor ágape. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então separa um terceiro tipo de amor. Então, se você pegar na Bíblia uma palavra, um assunto, você tem que esgotar esse assunto. Você não pode pegar esse assunto e dizer, é tudo a mesma coisa. Não, não é, irmão. Eu preciso analisar o texto. Eu preciso saber o contexto. Eu preciso saber a etimologia da palavra. Entende, querido? O que Satanás faz? Certamente você não vai morrer. Mas existe a morte física, existe a morte espiritual. Existe conhecimento do mal que não afeta Deus, mas afeta a pessoa, o ser humano. Então, uma série de coisas envolvidas naquela insinuação da serpente, que ela tem que, é isso mesmo, eu quero. Bom. Às vezes a pessoa erra, porque ela quer muito uma coisa, e ela vai na Bíblia para buscar uma autorização para fazer. Ela está lendo a Bíblia, mas no interior dela já determinou o mal. Então ela está ali lendo a Bíblia. Posso pecar? E sai correndo para pecar. Aí nem leu direito. Isso acontece. Aí você entende a responsabilidade que pesa sobre um pastor que está diante da igreja para ministrar a palavra de Deus. Não, nós não podemos ser negligentes com o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós não podemos fazer aqui um trabalho meia boca. Vou fazer um bico. Não, antes de estar aqui, eu tenho que sentar, eu tenho que entender o que eu estou falando. Eu preciso ter certeza do que eu estou falando. Isso vale para cada líder do departamento, para cada pregador que assume esse púlpito aqui, que é dada a você uma oportunidade para você pregar. Não venha para cá com mensagens prontas. Não venha para cá com mensagem de internet copiada. Não venha para cá sem você estudar o texto, porque depois que você fala, você não pode mais recuperar o que você falou. E Deus vai te cobrar.
Porque você não é obreiro, você não é pastor, porque você foi obrigado. Você aceitou o chamado, então faça direito. É isso que Paulo diz. Quem dedica ao ensino, haja dedicação, porque não é fácil. Tem irmãos professores aí, para você preparar uma aula de 50 minutos, você passa 2, 3 dias às vezes. Às vezes, dependendo da situação, você passa quase o dia inteiro. Mas Satanás vem e fala assim: não, você já sabe. O Espírito Santo falou que ia botar as palavras na sua boca, né? Então você tem que estudar, você tem que ver. Fica lá, vai falar, Deus agir, irmão, da glória, está tudo certo. Não, irmão. Cuidado. Nós temos uma responsabilidade. Amém, queridos? E a serpente também tem a responsabilidade dela, que é destruir a vida da gente. Então, esse negócio de é assim que Deus diz, pode falar, não, pode não é assim, também não é assim, pode fazer, eu garanto, você vai ver, vai ser legal para você, você vai curtir, você vai ter uma alegria que você nunca teve, você vai ficar bem. A serpente fala, cuidado com a serpente. Aí você olha essas teologias aí, essa teologia liberal, que não tem nada a ver, não é bem assim. Então, a experiência e os sentimentos são mais importantes do que a palavra escrita. Esse é o perigo. O importante, eu vi um pastor falando, esse pastor coach aí, não lembro o nome. O importante, irmão, é você ser feliz. Baseado em que texto bíblico ele falou isso? Não existe isso na Bíblia. Muitas das vezes você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E isso é extremamente oposto de o importante é ser feliz. Coloque na sua vida só pessoas positivas que vão te levar para frente. Suportar uns aos outros. Suportar os fracos na fé. Se você começar a selecionar só algumas pessoas, você vai criar uma panela da igreja. Você vai ficar o nariz em pé. Não, essa pessoa não é digna de mim. Eu sou muito mais elevado que ela. Você vai começar a fazer julgamento. Mas é o que está sendo pregado. Pastores famosos, pastores ricos, pastores milionários. Mas qual é a base bíblica para isso? É psicologia aplicada. Sim, psicologia. Vai te fazer bem. Sim, não, você é chamado para sofrer por amor de Jesus. Por isso que hoje ninguém mais quer ser pastor, ninguém mais quer ser missionário, ninguém mais quer ser obreiro. Obreiro, sofrer, dar com as pessoas. Não, isso eu não quero. Vou curtir minha vida. O importante é ser feliz. Que teologia é essa, irmão? Cadê a cruz? Cadê a cruz? Cadê o sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo? Cadê essa teologia bíblica? Aonde está? Se hoje cada um procura a seu bel prazer, o hedonismo, cada um procurando prazer e alegria e felicidade no resto se todo. Eu vou tratar da minha vida, eu vou cuidar de mim, o resto se todo. Só que você olha para a Bíblia, se Deus tivesse essa teologia, irmão, está todo mundo no inferno. Porque Ele é o primeiro a dizer assim, ó, você não sabe andar comigo. Então, eu morrer com você na cruz? Vou cuidar do universo aqui, eu tenho uma raça muito melhor que você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente ouve. Aconselhamento aí para casais falando isso. Aí o cara quer, a mulher vai e troca, o homem troca, não é melhor para mim. Mas a gente tem isso, que evangelho é esse? Nós somos chamados para sofrer por amor a Jesus. Ninguém quer mais sofrer hoje. Por quê? Liberalismo teológico. O Espírito de Cristo. Esses homens acreditavam numa doutrina do Espírito de Cristo, só que sem a Bíblia. Como é que você sabe isso? Pelo Espírito de Cristo. Como é que você chegou a essa conclusão? Pelo Espírito. Mas a Bíblia não. A Bíblia é mais um Espírito de Cristo. Lembrei tanto aqui o pessoal que Paulo fala sobre Jesus. Entende como o erro vem? Ele vai botar assim, o espírito do diabo. Não, é o Espírito de Cristo.
O diabo mente, irmão. Ele é mentiroso. Todo dia ele conta mentira para você. Porque pensamento que vem, aquele mosquitozinho zumbindo no teu ouvido, é ele. Toma cuidado. Bota um inseticida bíblico aí do teu lado. Abre a Bíblia, irmão. Para espantar esse mosquito. E baseado na razão humana. Porque esse Espírito de Cristo nada mais é o quê? Na razão humana. Quase sinônimo ali. Não tem lógica. Aí vem toda essa teologia que a gente está falando aqui. Há de sofrer. Para que você vai perder seu tempo? Cuida de você. Aí tem gente na igreja que nem aí, está pegando fogo. Eu vou para ali que não está. Entende? Um egoísmo, um hedonismo, a busca pelo prazer, um romantismo teológico, e por aí vai. Tudo isso que a gente está falando aqui vai resumir o quê? Uma teologia que está destruindo a igreja. Aí, foi a diaconisa Marta falou na semana passada, é culpa do pastor. Do pastor. Mas se o pastor vem de um liberalismo, uma teologia liberal, ele vai ensinar o quê? Se ele vem de uma teologia ortodoxa, sabe qual é o problema? A teologia ortodoxa não enche a igreja, não está na moda, não gera crescimento. O que gera crescimento? Psicologia aplicada, liberalismo teológico, essas coisas que as pessoas querem ouvir o que querem ouvir. Querem ouvir se tem que morrer, se tem que negar ciência, chato. Eu não estou afim. Já sofro tanto na minha vida, eu já tenho tanta conta para pagar, eu tenho tanto isso para me preocupar, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu ainda tenho que morrer. Não quero morrer, pai. Entendeu? Então essa teologia liberal, que é muito atrativa, né, para a carne, para os seus interesses egoístas, ela é baseada na experiência, nos sentimentos, no Espírito de Cristo, né, que ignora a Bíblia, e na razão humana. Olha como essa teologia liberal é perigosa. Né? Perigosa. Próximo. Tem mais esses camaradas aqui, ó. Também liberalista, só que teológico neoclássico, tá? O que eles entendem? A teologia do processo, o panenteísmo. O que é o panenteísmo? Vocês lembram que a gente estudou aqui? O panteísmo diz que Deus está em tudo, e tudo está em Deus. O panenteísmo diz que as coisas de Deus são um todo só. É quase igual. Quase igual. Eles ficam inventando nome. Então, Deus tem filmes aí, né, que são baseados nessas teorias, naquele Avatar, né? Dá para lançar o 2 aí no cinema, né? Quando você estiver assistindo, eu sei que tem crente para assistir, e é legal assistir, não é pecado você ver o filme, não. Desde que você entenda e saiba interpretar. Você tem que entender o seguinte: isso aí é uma teologia liberal, né? E Deus faz parte. Deus e a criação são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. O cara morre para fazer parte da grande Gaia, né? Da árvore, do sentimento, do risco, não sei o que. Ele entra ali. Aqui estão todos os espíritos das pessoas que morreram, os animais, passarinho, piu-piu, frajol, está todo mundo ali. E tudo isso faz parte de um grande código, não sei o que. Essa baboseira toda. Mas se quiser assistir, você fica ali e vai assistir, né? Realmente, aqui posso falar, olha só, essa teologia aí, realmente está errado, né? A Bíblia diz outra coisa. Desde que você tenha essas críticas. Então daqui a pouco você está acreditando que você faz parte do outro, que você é daqui a pouco você está lendo mantra aqui no meio. Não acreditam que Deus seja infinito, onipotente, onipresente, onisciente. Então Deus, na verdade, não é infinito, não é onipotente, não é onipresente, onisciente. Tá? Nessa teologia liberal. É um Deus finito. É um Deus que foi, de algum momento, ele foi criado. E
isso não tem como acontecer, porque nós temos aqui o quê? O todo é composto de partes. Então, para compor as partes, tem que haver um que não é uma parte. Então, esse ser que não é uma parte tem que ser infinito, eterno, todo-poderoso. Então, quando você fala que Deus é finito, que Ele é uma parte do todo também, então você está dizendo que não tem lógica essa tua teoria. Porque uma parte não pode criar outras partes, tudo depende dessa parte vem de algum outro, que era parte também. Entende? Aí fica numa eterna antecessão, não tem lógica. Quem criou todas as coisas? Ah, não sei, uma parte, outra parte, outra parte, outra parte. Mas onde se originou tudo isso? Tem que ter um princípio, né? Não sei. Entende? São ideologias humanas, são ideias que até podem ser interessantes, mas que são enganos, são mentiras. É a mesma serpente maldita que estava lá no Éden, irmão, enganando. É assim que Deus diz, não é assim, não é assim. A gente tem que tomar cuidado. Tá bom? E eles não acreditam que a Bíblia seja inerrável, né, ou inerrante e infalível. Eles creem que a Bíblia é um livro humano, cheio de erros, que contém falhas. Então é baseado nessa teologia, nesse entendimento, que essa teologia liberal toda está sendo formada. Você vai ver igrejas, milhões de pessoas acreditando nisso. Os últimos dias são difíceis, porque as pessoas estão sendo contaminadas por essa teologia liberal, que faz com que as pessoas não tenham nem aí para ninguém, cada um buscando seu próprio interesse, cada um por si, Deus por todos, salve quem puder, e cada um buscando seu prazer, sua ideia, seu momento. Ah, o pastor falou isso, mas eu não entendo assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Esse é o seu ponto de vista. Aí entra aquele negócio que é ensinado nas escolas, a verdade é relativa. Não, a sua verdade não é a minha verdade, é relativa. Irmão, você está destruindo a vida dos crentes. Porque se a sua verdade não é a minha verdade, então para mim que é pecado, para você justifica. Não, eu sou assim porque eu vim de uma família pobre, eu sofri abuso, eu fui isso. Então explica-se. Então eu tenho certa justificativa para cometer o erro. Fulano é assim, fulano é estuprador, mas tadinho, ele quando era pequeno, ele sofreu abuso. E tal, então coitado dele, ele é uma vítima, olha o que aconteceu. Então a verdade dele, você foi bem criado, família estruturada, né? Então você não tem desculpa, mas ele tadinho. Vamos internar ele, vamos cuidar dele, vamos dar um salário para ele de R$1.800 por mês, para poder, coitado, né? Faz o erro. Então, o que acontece é que esse relativismo todo, essa teologia liberal, está destruindo as pessoas. Está destruindo a sociedade. E o cristão, e você? Como é que você está agindo diante disso? Pastor, o que eu faço? Você tem que estudar a palavra. A gente tem um número considerável de pessoas aqui. Mas eu te garanto que à noite vai estar o dobro das pessoas que estão aqui. Deveria estar ouvindo tudo, deveria estar aprendendo tudo. O que eu tenho que fazer? Buscar o conhecimento de Deus. Orar. Se orava quantos minutos? Ah, se orava meia hora? Uma hora uma. Tem que aumentar o tempo de oração. Pastor, eu quero dar uma experiência. Vem pro de oração. Quinta-feira aqui falando, o assunto é esse. Vai aprender. Praticar. Claro que você não pode entender que meia hora de joelho de oração aqui na quinta-feira vai mudar a sua vida por completo. E você não precisa mais orar nunca mais sobre isso. Não, não é isso. A gente está aqui para orar, buscar o Senhor em conjunto, sim. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus sobre oração, como ter um relacionamento
né? Mais intenso com o Senhor, uma experiência melhor com Deus. Amém. Esse é o oração. E aí você vai aprender o quê? Que eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ter um hábito de oração. Eu preciso criar um hábito de oração. Eu preciso criar. Porque os seus filhos só vão orar se você vê você orando em casa. Aí esse negócio de trancar a porta e orar em secreto, quem tem filho pequeno e quem tem filho grande também, na família, é bom de vez em quando você dobrar o joelho na sala, todo mundo vai passar e vai te ver orando, né? Para você ensinar. Tem ensinamento só na prática. Amém? Em vez de você dar um celular para o teu filho, dá um livro para ele. Bom, posso indicar alguns. Eu deveria ter comprado mais para meus filhos hoje. Me arrependo. Deveria ter pedido ele para ler pelo menos 2 livros por semana. Quando era pequeno. Mais um por semana, pelo menos. Aí a gente acha um absurdo. Não, é porque a gente não tem hábito, a gente não foi educado assim, não foi criado assim. A gente tem muita coisa para fazer. A desculpa é, eu tenho pouco tempo. Aí você vai ver o aplicativo, passou 3 horas no aplicativo. Você pode continuar mentindo para você mesmo, dizendo que você não tem tempo. Pastor, você não tem noção, eu trabalho muito, eu venho para casa, já estão vendendo. Cara, eu postei uma Bíblia ontem, na reunião de ontem, eu postei uma Bíblia com o Lucas, de aula. Ele falou, pai, é corrigida fiel? Eu falei, cara, não é corrigida fiel. Eu fui buscar a corrigida fiel. Aí joguei uma lá, achei que era, aí não era, paguei. Aí, hoje de manhã, eu consegui uma Bíblia fiel, um aplicativo de celular, que é áudio. Para você que vem dirigindo, não consegue ler, para você que vem no ônibus, não tem como ler, bota o fone de ouvido, meu amigo, no princípio, meu Deus do céu, Zé, terra assim, vai ouvindo a Bíblia. Sabe o que eu entendo? Quando a gente está estudando para um concurso, a gente dá um jeito, a gente leva o celular, grava a aula do professor, chega em casa, fica escutando tudo de novo. Você lê quantas apostilas for necessário, lê quantos livros do curso você quiser, porque você quer passar no concurso. É ou não é verdade? Então, por que para ler a Bíblia você não pode fazer a mesma coisa? Por que eu não posso achar uma maneira, uma forma de ler a Bíblia? Quantas vezes eu fui para a escola, eu fui para o trabalho, lendo, ouvindo a Bíblia. E hoje, ainda hoje, eu acordo de manhã, eu vou para o banheiro, escovar o dente e tal, eu já boto a Bíblia, estou ouvindo a Bíblia. Por quê? Antes de dormir, eu ouço a Bíblia, eu gosto, é bom, crio hábito, medite. Eu estava com muito sono, não consigo ler agora. Ele volta para ouvir. Preste atenção pelo menos em um versículo, 2. Cara, você tem que buscar uma forma de você crescer. Você tem que buscar uma forma de você ser alguém melhor amanhã do que você é hoje. Cara, você não vê que o diabo colocou na tua cabeça que você trabalha muito, que você não tem tempo. É a mesma serpente lá do Éden, trabalhando a sua mente, para você arrumar uma desculpa, para você ter uma justificativa. Só que se você morresse em Cristo, e estar em Cristo não é só estar na igreja, você precisa ter um relacionamento com Ele, você precisa falar com Ele, você precisa ter o Espírito Santo em você, e isso vem pela oração e pela palavra. Mas o diabo não colocou na tua cabeça o seguinte: você é um homem muito ocupado, você é uma mulher muito ocupada, você não tem tempo, você, coitadinho de você, porque você, e aí começa aquela comiseração, e você começa a arrumar um monte de desculpa. Cara, dá o jeito que você dava para estudar para o concurso, dá o jeito de você aprender, de você orar, de você buscar. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. E quando a gente não quer, a gente arruma um desculpa. Você cria o hábito, às vezes, de chegar atrasado para fazer isso com os meus filhos há algum tempo.
O pecado tem que mudar. Você já percebeu? Tipo assim, para ir no curso, eu boto o celular para despertar, eu acordo cedo, eu chego na hora. Para ir para o trabalho, eu acordo 5, 4, 3, 2 horas, nem tudo, mas eu não vou perder a hora. Eu acordo cedo, eu faço o que tiver que fazer, mas eu vou chegar no horário. Para vir para a igreja. Espera aí que eu vou levantar. Aí tu vai pro banheiro. A escola dominical começa 9 horas. 9h30 tá bom. 9h40 ainda, o pastor falou da introdução. Tá bom. Aí você pensa que vai receber alguma coisa do Senhor. Você... Sinceramente, você acha que Deus está recebendo alguma coisa do Senhor? Se a última coisa que você quer é aprender de Deus. Pastor, o senhor está sendo muito duro. O curso não é uma máquina. O trabalho não é um furacão. Para diversão, cara, o Léo, as duas estão um pandemônio, quebrou tudo. Tempestade e fúria para sair para passear. Agora, para as coisas de Deus, é uma tartaruga, uma lesma. Não é questão de você falar, é a atitude, irmão. Nós precisamos ter uma atitude diante de Deus e nos posicionar com relação às coisas de Deus. Eu tenho ambição para a minha vida, eu tenho ambição para ser feliz, eu tenho ambição para conquistar coisas, eu tenho ambição para tudo, mas para buscar Deus. Que vier, não esforçar muito não, vou cansar. Cuidado, nós estamos vivendo os últimos dias. A parábola das 10 virgens diz que todas dormiram, mas perto da meia-noite veio uma voz, e nós sejamos parte dessa voz, que disse assim: aí vem o esposo, acorda, aí vem o noivo, e elas se posicionaram, e algumas sábias, deram tudo de si, prepararam azeite, moeram, acordaram cedo, prepararam o reservatório cheio de azeite, está esperando o noivo, ansioso e tal, porque estava dormindo, mas despertou. Então tem esperança para você. Mas um outro grupo despertou. Deixa eu ver quanto de azeite tem aqui.
Pode deixar no chão. Ainda tem um restinho aqui. Tá bom. Daqui ali, tá bom. Tá bom. Aí vem o esposo. Quem tinha reserva foi pro noivo. E quem não tinha? Ih, eu achei que dava, mas não deu. Pô. É sério que quer correr esse risco? É sério que quer correr? Começa a encher. 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 Agora pega o que está no chão, pode fazer falta. Enche mais. Bota tudo aqui. Bota mais. Bota mais. Bota tudo. Porque o tempo está cheio. Eu não posso correr o risco. Eu não posso correr o risco. Mas tem gente que gosta de correr risco. Tem gente que gosta de brincar de roleta russa. Tem gente que gosta de arriscar. Então, irmão, diante da teologia liberal, cuidado. Essa teologia liberal leva você ao relaxamento espiritual, a buscar os prazeres, a buscar os seus próprios interesses. Mas você não pode ser essa pessoa. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. É igual ao exercício físico. Você não quer fazer, mas você tem que fazer. Uns se posicionam e fazem. Então, com saúde. Outros, com a vida espiritual, a gente não pode fazer isso. Vou explicar por quê. Se você está em Cristo e você está com colesterol alto, pressão alta, tudo ruim, você está morrendo, mas você morre aqui, você está com Cristo. Sua esperança em Cristo é real. Você tem vida eterna. Ainda você morra, você viverá. Agora, do lado espiritual, você está com toda a saúde, mas você não está com Cristo. Morreu. Está no inferno, cara. E tu não vai sair de lá mais. Tem noção? Pois não. Fala aqui no microfone, porque não tem como. Fazendo uma comparação na minha vida material e espiritual. Eu fiquei um tempão sem dar uma caminhada. Opa! Aí voltei agora sexta-feira, com muita dificuldade, né? Porque eu dou sempre 2 horas. Quantos aninhos a senhora tem? Hã? Quantos aninhos a senhora tem? 75. 75. E voltou a fazer caminhada? Tem que agora. Então, eu dou geralmente 2 voltas e meia. Dessa vez, quando comecei, eu dei uma volta. Com muita dificuldade. Mas eu vou continuar. Porque a mesma coisa, a gente, na vida espiritual, né? Se a gente para ou vai devagar, a gente nunca vai chegar lá. É por aí. Por quê? Porque vem a preguiça, o sono, dor no corpo, dor na perna, dor no trabalho, desânimo, como você falou aí. Eu realmente assim mesmo. Isso aí. Uma pessoa, por exemplo, que não lê a Bíblia, não tem um hábito, começa a ler a Bíblia, dá sono, vai dar fadiga, vai dar dificuldade, o olho vai arder, um monte de coisa. Mas depois que você engrenar, depois que pegar o hábito, primeiro dia mais difícil, primeira semana difícil, segunda, daqui a pouco você está lendo 3 capítulos da Bíblia, nem percebi, nem senti. O hábito, a força do hábito. Nós temos que criar hábitos. Hábitos bons. Geralmente criar hábito ruim. Vou maratonar a série. Vou responder todos os WhatsApp que tem. Vou ler tudo, responder tudo. Quando eu falo WhatsApp, eu entendo todas as redes sociais. Meu Deus do céu, eu já excluí mais uma. Não dá para acompanhar tudo. Coloca na tua cabeça uma coisa, não dá para acompanhar o mundo. Cara, se lixe tudo que está acontecendo, se liga na palavra de Deus. Depois, se der tempo, você responde. Depois, se der tempo, você vê a novidade. Depois, se der tempo, não estou falando que é pecado, não tem entretenimento. Tem entretenimento, só que você não pode fazer do entretenimento. É igual doce e comida. Você dá para o seu filho bala, jujuba, pudim, tudo antes do almoço, aí tudo não, ele não precisa almoçar não. Vamos comer doce a tarde inteira, hoje é dia de doce, hoje é de coca doce, algodão doce, vai comprar lá um negócio
Se não nasceu do diabetes, que é o tipo 1, e vai morrer de diabetes tipo 2, porque ele adquiriu de tanto açúcar, de tanto doce, refrigerante, você jogou isso na dele. Mas se você ama o seu filho, o que você vai fazer? Vai botar uma salada para ele. Arroz, feijão, uma carne. Ele vai gostar? Sopa de legumes. Eu demorei a gostar de sopa de legumes. Minha mãe está um cinema na hora, come tudo. Cara, hoje eu sou doido por sopa, você não tem noção. Eu troco um churrasco por uma sopa. É mentira? Eu gosto de caldo, você não tem noção como eu gosto de caldo. Todo dia à noite, se eu pudesse, comia sopa. Caldo. Eu amo caldo. Se eu tiver com muita vontade de comer carne, eu frito o bicho e jogo dentro da sopa. Você tem uma noção de como eu gosto de sopa. Presta atenção, filho. A força do hábito existe. Eu tenho que criar bons hábitos. Bons hábitos. Bons hábitos. Eu fui no médico agora, tem um mês e meio. Meus exames eram meio ruins. Eu falei, ué, tem que dar uns pulinhos aí, filho. Tá dando ruim. Comecei a dar uns pulinhos. Minha esposa dá uns pulinhos de lá, dá uns pulinhos de cá. Fiz o exame agora de novo. Melhorou. O que eu vou fazer? Continuar dando pulinho. Continuar criando hábito. Porque se a gente não fizer alguma coisa para mudar a nossa realidade, tá ruim, tá ruim. Minha vida com Deus de oração, tá ruim, pastor. Estou orando só, na hora do almoço, faz dentro do tempo da graça de Deus. E antes de dormir, eu sempre agradeço a Deus por dia, mas não está com muita coisa a fazer, muito ocupado na faculdade, estudando, fazendo filho, família, tudo é trabalho, está muito exigindo muito, tá. Faz alguma coisa para mudar isso, em nome de Jesus, porque senão, meu amado, você está perdido. E Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. Existe uma onda aí de projetos para 2030, 2030, 2030, 2030. Em 2030, protocolo não sei o quê. 2030, protocolo não sei o quê. 2030, onde eu brinquei na fusão, eu brinquei, olha, 2030, 7 anos de tribulação, 30 menos 7, 2023. Eu não estou querendo fazer previsão da volta de Jesus, para com isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu só fiz uma brincadeira. Mas fica um alerta, né? As coisas estão acontecendo hoje, Jesus está voltando. Jesus está voltando, cara, e tu está dormindo. Jesus está voltando e tu está aí na preguiça espiritual, no sono da ignorância. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Acorda. A teologia liberal está causando isso em muita gente. Passa o próximo, por favor. Os teólogos liberais têm alguns aspectos positivos a oferecer na busca por uma visão completa e adequada da Sagrada Escritura. Pastor, tem ponto positivo? Tem. Na verdade, sem a sua crítica extensiva, é de duvidar que os estudiosos evangélicos tivessem, de fato, desenvolvido uma visão bem ajustada da teologia bíblica. Graças a esses infelizes, alguém estudou mais para basear e criar uma teologia bíblica consolidada. Então, a única utilidade que o diabo tem é fazer você orar e pedir mais, e buscar mais a Deus. Você sabe que ele pode destruir a sua vida. Os teólogos liberais também tiveram essa utilidade. Eles fizeram um monte de futilidade, um monte de dúvida, um monte de ninguém. E graças a Deus, os teólogos são sérios, construíram uma teologia bíblica muito mais sólida, muito mais consolidada para nós hoje. Pode passar o próximo. A bem da verdade, até a época de Darwin, 1860, não havia nenhum desvio da teologia ortodoxa. Então está todo mundo acomodado, está todo mundo tranquilo. Mas a partir daí, a importância de Darwin foi essa, tá? A partir daí, principalmente depois do surgimento do liberalismo moderno, que a igreja se sentiu desafiada em relação à inspiração das Escrituras. O lado positivo disso é que a teologia se aperfeiçoou. Então nós temos hoje uma teologia bíblica muito melhor, mais aperfeiçoada, ligada a Deus, detalhes, muito mais consolidada que nós tínhamos antes de 1860. Pode passar? Por mais que se possa encontrar pontos positivos nos pontos de vista liberais,
qualquer leitura justa e objetiva do texto revelará que o liberalismo não expressa a visão de que a Bíblia tem de si mesmo. Pode passar. Então, concepções liberais são contrárias às afirmações bíblicas. Como já foi demonstrado anteriormente, a Bíblia afirma que as palavras exatas da Escritura compõem a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Ou seja, nenhuma profecia das Escrituras foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o que é que Samuel está dizendo? Que o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Quem está falando não é o Samuel. Quem está falando é o Espírito de Deus por meio de Samuel. Amém? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, as concepções liberais são contra a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, ela afirma de si mesma ser a palavra inspirada por Deus e não palavra de homens. Próximo. A palavra de Deus é não anulável, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Esse texto é um texto interessante, que a palavra deuses aí é Elohim. Elohim é uma palavra geral para deuses, mas usada também para juízes, governadores, entende? Mas a Bíblia declara homens que são juízes, que são governadores, que são poderosos, deuses menores, né? Diferente do nosso Deus. Então a Bíblia, ela chama aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, de Deus, mas a Escritura não pode ser anulada. Então a Bíblia é a palavra de Deus, não pode ser anulada. Tá? Essa é a parte que eu quero ressaltar. Próximo. O termo hebraico Elohim pode ser traduzido por deuses ou juízes, como é o caso de Êxodo 21:6 e 22:8-9. Também é uma das designações do Antigo Testamento para Deus. Quando a Bíblia diz Bereshit para Elohim, está dizendo que Deus, Deus, no plural ali, criou o céu e a terra. Tá? Os líderes judeus, sem dúvida, conheciam a própria linguagem e sabiam que Jesus dizia a verdade. Se Deus chamou juízes humanos de deuses, então por que apedrejar Jesus por usar a mesma designação a si mesmo? Então, na verdade, Jesus ele faz ali, ele era Deus. Só que quando a lei diz que se alguém se declarasse Deus, deveria ser apedrejado, morto. Então pegaram em pedra para apedrejá-lo. Então ele usa um jogo de palavras para dizer, olha, se não apedrejar, não tem motivo. Eu estou lá no Salmo também está dizendo aqui, entendeu? Então ele usa da sua sabedoria. Próximo. A palavra de Deus é não anulável, né? Pois se a lei chamou Deus daqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Próximo. Estou confirmando, agora lendo com o entendimento da expressão bíblica. A palavra de Deus é indestrutível. Mateus 5:17-18, Jesus diz que ele não veio destruir a lei dos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a palavra de Deus, ela é indestrutível. Se alguém poderia alterá-la, ou mudá-la, ou destruí-la, é do Senhor Jesus. A edição não tem que fazer isso. Ela é indestrutível. Ela não pode ser anulada. A palavra de Deus, ela é eterna. E ela tem validade. Próximo. A palavra de Deus é portadora de autoridade final, né? Mateus 15, do 3 ao 6, diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor,
o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, validastes a vossa tradição, com a vossa tradição, o mandamento de Deus. Então não importa o que a sociedade diz, não importa o que as leis dizem, não importa o que as pessoas acham, mas importa o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz honrar pai e mãe, então é honrar pai e mãe, acabou. Ah não, mas aí a sociedade não. Ah, mas a lei não. É o que a Bíblia diz. Muita gente não está vivendo isso. A lei diz isso, mas a autoridade final é da palavra de Deus. Passa a próxima slide, por favor. Jesus mesmo lhe disse na tentação, né? Está escrito. Está escrito. Então, como quem diz, a autoridade final é essa. Você está dizendo isso, mas a autoridade final é essa. Essa deveria ter sido a atitude de Eva. Quando a serpente chegou para ela e disse assim, ó, é assim que Deus disse? Certamente não morrerei. Não, mas Deus disse que eu vou morrer, então eu não vou fazer. Você está falando isso, mas a Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz isso. Mas ela resolveu acreditar mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. Você vê que é uma escolha, né? Sempre é uma escolha. João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então qual é a verdade? A verdade é relativa? Não, a verdade é a palavra de Deus. Verdade absoluta. Não importa o que a psicologia diz, o que a sociologia diz, o que o filósofo ou filosofia diz, não importa o que a palavra de Deus diz. Ela é a verdade. Jesus declarou que a Bíblia é a verdade. A palavra, a tua palavra é a verdade. Hebreus 6,18 diz, para que por duas coisas imutáveis, o que é imutável? Não muda. Duas coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, Deus não pode mentir. O homem mente. O diabo é mentiroso desde o princípio. Mas Deus não mente. Ele é a verdade. Ele é a sua palavra. É a verdade. Ok? Próximo. Calvarte, o pai da neortodoxia. Tinha uma ortodoxia, mas agora tem uma nova ortodoxia. E a gente tem que tomar cuidado com ela também, porque ela também é liberal. Calvarte é talvez o maior expoente da teologia contemporânea. Tá? E o que acontece com ele? Ele vai para o liberalismo teológico. Depois ele tem um problema, que é a Primeira Guerra Mundial, que dá um baque nele. E ele tenta voltar para a ortodoxia. Só que quando ele volta, ele não volta totalmente. Então a gente tem que tomar cuidado com essa neo-ortodoxia. Por que ele levou um baque? Porque segundo o liberalismo teológico, você é o melhor de Deus. O centro do plano de Deus é você. Você é o ouro fino de Ofir. Você é o mais precioso. Tudo que Deus deu, você é o centro do universo. E você é bom pra caramba. E você está crescendo, está evoluindo, está crescendo. Você é o melhor. Você é top. Aí, enquanto a teologia liberal está crescendo nesse caminho, vem a Primeira Guerra Mundial. Aí o que acontece com a teologia liberal? Que está dizendo que você é o melhor de Deus. Agora a Terceira Guerra Mundial está indo, matando um monte de gente. Esses teólogos, isso aconteceu com o Calvarte, ele entra em parafuso. Porque a teologia liberal não é a palavra de Deus. Como que eu vou explicar agora que o homem não é o melhor de Deus? Que o homem é ruim,
O ruim colou mesmo, ruim. Que o homem não vale nada, que tem uma natureza pecaminosa, que ele é complicado, ele é pecador. Então a teologia liberal levou um baque aí, o baque volta, tenta voltar do liberalismo, vem a Primeira Guerra, ele entra no baque, tenta voltar para a ortodoxia bíblica, mas ele não volta completamente. Então ele é o pai da neo-ortodoxia, que é uma nova ortodoxia, que não é aquela, é uma outra. Entendeu? Karl Barth foi despertado de sua teologia liberal a respeito da Primeira Guerra Mundial. Já falei tudo isso, pode passar. Pode passar. Infelizmente, porém, ele não retorna à ortodoxia, assumindo novamente uma visão ortodoxa acerca das Sagradas Escrituras e acabou adotando uma visão não ortodoxa da salvação, conhecida como universalismo. Sendo assim, a verdade não foi o retorno à ortodoxia, mas uma criação de uma nova visão. E aí que está o problema. E esse cara é da parte do século XX, pertinho da gente. Tem um monte de teólogos. Pode passar. Enquanto a ortodoxia proclama que a Bíblia é a palavra de Deus, o liberalismo afirma que ela não é. A neo-ortodoxia insiste que a Bíblia é um testemunho humano falível da palavra de Deus, que somente se torna a palavra de Deus para nós em um encontro especial com o Cristo que ela explica. Pastor, mas a palavra de Deus, quando ela só tem efeito sobre a minha vida, quando realmente estou em encontro com Cristo, sim. Mas você afirmar que a palavra escrita não é a palavra de Deus, é grave, é sério. Entende? A palavra escrita é a palavra de Deus. Ela não erra, ela não falha, ela não contém erros, ela não é obra de homens, ela é a palavra de Deus. É claro que ela só vai ter efeito com você se você ler, se você abrir o coração para cumprir, para obedecer. Agora, isso é óbvio, né, gente? Mas eu não posso afirmar que ela não é. Ela é. Se eu não creio, se eu não acredito, se eu não obedeço, ela continua sendo. É isso, esse é o ponto. Próximo. Para Barth, a Bíblia não é idêntica à palavra de Deus, são coisas diferentes. Não podemos dizer que a palavra de Deus está ligada à Bíblia. Olha o que ele fala. Essa é a palavra dele. Pelo contrário, o que podemos dizer é que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? Então nós temos um problema. A neo-ortodoxia de Karl Barth diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. E isso é complicado. É a mesma coisa, é assim que Deus disse. Serpente. Próximo. O neo-evangelicalismo. O evangelicalismo é o evangelismo, é o evangelho, tá? Nós somos nós, chegamos a nós, né? Aos evangélicos. E entre eles estão Hermann Bavinck, que tem até uma teologia sistemática dele, e Mercovo. A Bíblia é entendida de modo não sobrenatural, são características desses teólogos. Então, o anti-sobrenaturalismo está aqui. Então, nada de milagre, nada de ressurreição. Alguns até creem na ressurreição, mas não creem nos dons, milagres, assim, livres, né, de anti-sobrenaturalismo. A Bíblia é inspirada somente naquilo que foi a intenção dela comunicar Cristo como Messias, isto é, supostamente nem sempre incluía questões históricas e científicas. Ou seja, a Bíblia contém partes inspiradas e contém partes que não tem nada a ver. Então ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então ele diz que a Bíblia parece conter erros, como qualquer outro escrito humano. Compara a Bíblia com qualquer outro escrito. A escrita está lá, a palavra está lá, só tem que achar. Entende como a coisa ela é sutil? Próximo. C.S. Lewis. Tem muita gente que gosta desse escritor, inclusive nós temos livros dele nas livrarias evangélicas hoje. Tá? Ele é um cara bom em algumas das suas afirmações, mas em outras ele foi infeliz, ele é um teólogo liberal. Tá? Então tome muito cuidado quando você comprar um livro, tem esse tipo de teólogo, né? Da autoria dele. Bom, alguns escritos dele são bons? São, e outros não são.
Algumas afirmações são corretas, outras não. Para as pessoas mais familiarizadas com a defesa firme e eloquente de Leves, apresenta de muitos dos princípios básicos do cristianismo histórico a sua opinião acerca das Sagradas Escrituras chega com uma grande surpresa. Com os defensores da neo-ortodoxia, Karl Barth e companhia, Leves cria que a voz de Deus poderia ser ouvida por intermédio do disco defeituoso do Antigo Testamento. Qual é o problema de Leves? O Antigo Testamento. Ele dizia que o Antigo Testamento era um disco arranhado de Deus, que não tinha uma teologia boa. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então o Antigo Testamento também é Escritura. Jesus falou, Moisés e os profetas, como Escritura. Como que chega o teólogo agora e diz que o Antigo Testamento está arranhado? Entende? O problema dele é esse. Próximo. Leves não tinha dificuldade em aceitar a visão liberal há muito tempo arraigada de que o relato de Adão e Eva se tratava de uma descrição mitológica. Não aconteceu, foi só uma historinha criada ali por você. Entendeu? Declaração dele. Ele diz, portanto, não tem dificuldade alguma em aceitar, digamos, a visão daqueles estudiosos que nos afirmam que o relato da criação em Gênesis deriva de história. Histórias com L quer dizer história inventada, tá? História com HI, história de fato. E historinha, tá bom? Histórias semíticas mais antigas que eram pagãs e místicas. Então, é um teólogo que está aí. Tem livros dele editados, alguns são bons, outros tem que tomar cuidado com essa visão dele sobre o Antigo Testamento, que diz que é um disco arranhado de Deus. Tá bom? Próximo. Então, avaliação da visão neo-evangélica sobre a Sagrada Escritura. Então, temos a visão evangélica, e nós vamos entrar agora, para finalizar, a visão evangélica da Bíblia, que é a correta, a ortodoxa. Mas nós temos aqui uma comparação entre a visão evangélica e a visão neo-evangélica. Por exemplo, na visão evangélica, verdadeira no seu todo, as Sagradas Escrituras, tá? A Bíblia. Ela é verdadeira no seu todo e nas suas partes. E na neo-evangélica, verdadeira no seu todo, mas não em suas partes. Um erro de digitação. Não em suas partes. A evangélica, verdadeira no sentido espiritual e científico. Então ela, inclusive no sentido científico, a Bíblia não tem erros. Mas a neo-evangélica, essa visão, diz que ela é verdadeira no sentido espiritual, mas nem sempre no sentido. Visão evangélica da Bíblia, verdadeira em todos os seus intentos e em todas as suas afirmações. A neo-evangélica, a visão dela, verdadeira em todos os seus intentos, mas não em todas as suas afirmações. Então a Bíblia tem afirmações que são verdadeiras. É isso que essa visão neo-evangélica, neo-evangelicalista, fala sobre a Bíblia. E por último, a verdade é extraída, não está dando para, dá para subir aí. Fechei aqui o computador. Estava subindo uma pouquinho. Tá certo isso. É verdadeira, a verdade é extraída pelo método da correspondência. E na neo-evangélica, a verdade é extraída pelo intermédio das intenções. Então eu tenho uma experiência que corresponde e tem uma outra que é só na intenção. Tá? Então é uma visão evangélica, uma visão baseada em intenções. Próximo. Qualquer pessoa que alegue utilizar o nome evangélico de forma legítima
não pode sustentar uma posição contrária ao próprio livro que ela considera como autoridade divina. Vocês concordam com esse pensamento? Se eu sou evangélico, eu posso ter uma opinião contrária à Bíblia, que é o livro onde se baseia o Evangelho? Eu não posso. Então, como que as pessoas constroem um Evangelho sem a palavra de Deus? Ou pelo menos que tenha somente parte da palavra dele, não ela como um todo. Entende? Vamos lá, vamos passar para a próxima parte. Então, nós vimos aí uma série de teólogos que não são evangélicos. Teólogos que são liberais, né? Neo-ortodoxos, teólogos que são contrários à visão bíblica. Agora nós vamos ver teólogos que são bíblicos, né? E alguns deles, né? Francis Turretin, né? 1623, é mais antigo, né? Jonathan Edwards, olha aí, esse cara aqui, até no livro Heróis da Fé, né? Ele é um teólogo, né? Conhecido. Só que ele viveu em 1703 a 1758. Morreu novo, né? 55 anos. George Whitefield, né? Príncipe dos Pregadores, está no livro também, Heróis da Fé, 1714 a 1770. Charles Hodge, né? Tem até uma teologia sistemática dele, vendida aí na A.A. Hodge, também, 1823 a 1866. E Warfield, né? Que é mais recente aqui, até 1921. Então essa é uma nova gama de teólogos que são ortodoxos e pregam a teologia evangélica de fato. Tá? A gente vai ver alguma coisa sobre eles na próxima aula. Hoje não, já vamos passar a visão evangélica sobre a Bíblia, né, com versículos bíblicos. Tá? Deus não pode errar em nada que afirma. Então, basicamente, o que esses teólogos vão falar a respeito do Evangelho, né, a teologia evangélica, é o que a Bíblia diz. Por exemplo, Hebreus 6,18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio e reter a esperança no propósito. É uma declaração de que Deus não mente. Né? Deus não pode errar. Por quê? Porque Ele não mente. Tito 1,2, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Existe uma promessa de vida eterna na Bíblia. E essa promessa é verdadeira. Deus não pode mentir. E qual é a prova que nós temos que Deus não pode mentir e que Ele pode me dar a esperança da vida eterna? Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. E declarou, ensinou sobre esse assunto, dizendo: aqueles que creem em mim, conforme diz as Escrituras, né, ainda que estejam mortos, viverão. Então eu tenho nas palavras do Senhor Jesus a certeza. Por que eu tenho essa certeza nas palavras dele? Porque ele morreu pelos nossos pecados, foi condenado, né, por Pôncio Pilatos, mas sepultado, né, lá naquele sepulcro de José de Arimateia feito entre os ricos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e se apresentou durante 40 dias a muitos dos seus discípulos com provas incontestáveis da sua ressurreição. Então, porque ele vive, como a gente costuma cantar, eu posso crer. Porque ele ressuscitou. É o que Paulo fala. Se Cristo não ressuscitou, a minha fé é vã, mas porque ele ressuscitou, a minha fé está firme. Porque ele vive. Gente, não canta? Posso crer no amanhã, porque ele vive. Então, essa é a nossa esperança. E está baseada, alicerçada em Cristo, que ressuscitou também. Está vivo, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Próximo. Em Deuteronômio 18, Deus diz a Moisés: porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o Antigo Testamento
que Leves diz que é um disco arranhado de Deus, na verdade, a Bíblia declara ser a palavra do próprio Deus. As palavras que Moisés disse eram palavras dele? Não. Eu porei as minhas palavras na sua boca. Entende? Deus estava falando por meio de Moisés. Então, como o Antigo Testamento é um disco arranhado? É a palavra de Deus. No seu leito, né, de morte, Davi também testificou: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. 2 Samuel 23, 2. Na verdade, quem falou isso foi Davi. Então, se o Espírito de Deus falou por ele, como que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus, como alguns teólogos afirmam? Entende, querido? Toda a Escritura, inclusive o Antigo Testamento. Próximo. Deus falou a Isaías sobre as minhas palavras que pus na tua boca. Quem pôs a palavra na boca de Isaías? Quem pôs as palavras na boca de Isaías? Foi Deus. Então as palavras que Isaías falou, era palavra dele ou palavra de Deus? De Deus. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, versículo 14, cita: o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Foi dada pelas mãos de Moisés, mas o livro é do Senhor. Esse versículo foi apresentado na primeira aula que foi dada. Só que, como a gente tem que mostrar o erro e mostrar a verdade, então a gente está repetindo isso. Porque se Leves disse que o Antigo Testamento contém erros, é um disco arranhado, os autores bíblicos professaram que o que sai da boca deles é a palavra de Deus. O Espírito do Senhor falou por mim. Pois não. Alguém, por favor, me ajuda com o microfone? Obrigado. Pastor, então nesse caso, o correto é o teólogo cristão estudar tanto a teologia liberal quanto a teologia ortodoxa, ou nós devemos focar na correta e ter noção da errada, assim, uma visão para nós. Porque eu acho que se a pessoa se aprofundar na teologia liberal, né, observar muito, de repente confundir alguma coisa, porque o que a gente pode observar aí é que esses homens, eles conheciam a verdade em algum momento, pesquisavam, faziam, em algum momento eles se desviavam dentro do próprio estudo. Eu não sei se eu entendi. Alguns sim. Então para nós hoje, assim, outros o ideal. foram discípulos já de mestres que ensinaram o erro para eles. Então, no nosso caso, nós devemos... No nosso caso, é aconselhado que nós nos aprofundemos na teologia evangélica, que nós vamos fazer agora. E as outras, só saber. E as outras, é importante a gente conhecer alguns pontos para que a gente possa identificar hoje, por exemplo, uma pregação baseada em tudo isso que a gente já estudou aqui até agora. Se você ouve hoje uma pregação coach, uma pregação baseada numa teologia liberal, que diz, por exemplo, que você é filho de Deus, você é filho para sempre, e você é o melhor de Deus, você é o máximo, né? Você vai olhar essa pregação e você vai entender o quê? Esse pastor, ele é um teólogo liberal. O meu foco, o meu centro tem que ser Cristo. Entende? O que nós estamos estudando aqui propõe dar o mínimo de conhecimento da teologia liberal, da neo-ortodoxia, né, do neo-evangelicalismo, dessas teorias, né, que são um desvio da verdade, para que agora, estudando o Evangelho da Verdade, a gente possa criar uma base sólida, tá, para nos protegermos. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Quando nós nos propomos a trazer esse estudo, por quê? Eu estou vendo muito pastor aí, o cara é famoso, o cara é eloquente, o cara está na
na mídia, tem 1 milhão, 2, 10 milhões de curtidas no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Só que ele está pregando uma teologia liberal, que é o que atrai as massas. E não é novidade, porque a Bíblia diz que nos últimos dias daria comichão nos ouvidos das pessoas. Presta atenção. Daria comichão. Sabe o que é comichão? É aquela coceira. Você está... Se você estiver em casa sozinho, sabe que é bom, né? Para coçar o ouvido. Se estiver no meio das pessoas, você está... Aquele comichão no ouvido, a coceira irresistível. Você vai ter foi assim. Pastor. Por ouvir essa doutrina, só para concluir. Ou seja, as pessoas nos últimos dias, deveriam um grupo de pessoas que não suportariam a sã doutrina. Antes estaria comichão nos ouvidos por ouvi-la. E amontoariam para si doutores que falem conforme o que eles querem ouvir. O que nós estamos vendo hoje? Está acontecendo isso. E as pessoas, Jesus ele falou assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Elas não seguem o mercenário, elas seguem a minha voz. Entende? Agora, é um dever da igreja orientar os seus membros com relação ao erro. Então nós estamos estudando os erros, comparando com os textos da palavra de Deus, para que a gente tenha como refutar, para que a gente tenha capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Entende? Agora, se um cristão vai comprar um livro, é claro que você tem que comprar um livro de um teólogo ortodoxo, de um teólogo evangélico que fala a verdade. Você não vai ficar estudando mentira. Agora, meu dever como pastor aqui é trazer para vocês o quê? A instrução do que é errado, do que é certo, para que vocês possam se defender. Para que haja uma... Porque a gente ouve hoje um cara desse falando, caramba, dá até vontade de chorar. Arrepia, olha, palavra de efeito, meu Deus. E na verdade a Bíblia está dizendo que a maioria das pessoas nesses últimos dias não estão nem aí para a origem da doutrina, se está certo ou está errado. Ele quer viver, quer curtir, e tem muita coisa sendo feita hoje, inclusive dentro da igreja evangélica. Os pastores não sabem mais o que fazer, eles estão inventando. É culto do time de futebol, é culto da Havaiana, é culto do milagre, é culto do anjo caneireiro, é culto do não sei o quê. Eles estão... É a travessia do mal. O cara monta uma piscina no meio da igreja, todo mundo vai mergulhar ali e vai passar ali. Pelo amor de Deus. É culto do cajado, é culto do... Olha o giro então ficou até sem graça. Entende? A gente precisa ter uma noção do que é bíblico, do que não é bíblico. Porque o que está na verdade, a verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus. Pastor, no caso, a igreja é ensinado o pensamento biblicamente correto e tudo. E se nesse caso o pastor ensinou o correto, tem a teologia, e algumas pessoas pensam diferente, eu queria só te perguntar, em relação a que o pensamento tem que ser único, somente a salvação. Por que eu queria te perguntar isso? Porque tem igrejas, por exemplo, o pastor, o senhor está falando isso aqui, mas tem pessoas, às vezes, dentro da igreja que pensam diferente. Por exemplo, às vezes o pastor está ali, eu não penso assim, se der uma oportunidade, aquela pessoa demonstra que não pensa da mesma maneira. Isso é correto, isso é errado. Queria te perguntar isso porque eu já vi acontecer. E outra coisa também, porque isso tira até um pouco da validade do que no caso o pastor está ensinando. Você não entende? Vou fazer uma pergunta para você tentar responder. Aqui, por exemplo, até que nível, é uma dúvida, né? Até que nível, porque essa matéria é bem abrangente, é muito forte, porque ela está falando da própria escritura. Porque se um homem chegou e falou que o Velho Testamento é um disco arranhado, isso é muito sério. E hoje a pessoa
continuar, poxa, eu penso assim, então em que ponto? Por exemplo, tem pensadores, tem essa lei que fala, predestinação, não predestinação, então até que ponto, se a pessoa pensar, tem liberdade de pensar daquele jeito ali, ou não? Eu tenho essa dúvida. O que Jesus ensinou era verdade? Todo mundo que ouviu Jesus concordou com ele? E por que as pessoas não concordaram com ele? Invalidam o que ele disse? Diminui o valor das palavras dele? O fato é que nós não podemos converter todo mundo ou fazer com que todo mundo pense como nós pensamos. Nem o Senhor Jesus fez isso. Só que o que Jesus estava ensinando era verdade. E porque algumas pessoas não concordavam com o que ele disse, não diminui e não invalidam o que ele disse. O que ele disse é a verdade. Mas as pessoas vão duvidar. Sempre haverá a verdade, os discípulos, a multidão. Sempre haverá pessoas que vão crer e sempre haverá pessoas, sempre haverá pessoas que vão crer e sempre haverá as pessoas, o grupo que não vai crer, que não vai acreditar, que vai estar atrás, por exemplo, da cura, que vai estar atrás, por exemplo, do pão, que vai estar atrás do peixe. Então, a gente precisa entender isso. Nós pregamos a verdade, mas nem todo mundo vai crer. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Sim ou não? Sim. Todo mundo se salva. Então, agora, o fato de nem todo mundo se salvar invalida ou diminui o valor da palavra de Deus de forma alguma. Entende? Se a gente chegar, por exemplo, numa aldeia indígena, isso aconteceu nas colonizações de modo geral, o que os colonizadores portugueses fizeram? Ele pegava um espelho, que custa aí hoje R$1, R$2, R$5 no espelho, trocava por uma barra de ouro. Porque para o índio, o ouro não tinha sentido, não tinha valor. Então, entenda, o fato do índio não valorizar o ouro, tira o valor do ouro na civilização portuguesa? Não. Para eles não tinha valor, mas para outros tinha um valor imenso. Então, a verdade da palavra de Deus é ouro, mas muita gente troca por uma mandioca, troca por um pedaço de cana-de-açúcar. Porque para essa pessoa, o importante não é o ouro, o importante é a mandioca e a cana-de-açúcar. O importante é o inhame. Mas o cara pegava uma barra de ouro, ia lá para a civilização e comprava, montava uma indústria de espelho, uma indústria entendeu? Mas para o índio, ele não tinha, o nativo, ele não tinha esse entendimento. Agora, a questão da pessoa não valorizar algo, por não ter entendimento, significa que essa coisa não vale nada? Não, ela tem um valor muito grande. Eu não posso invalidar a palavra de Deus porque alguns não creem. E também não posso dizer, poxa, o trabalho nosso que nós vamos fazer aqui é em vão, porque muitas pessoas não vão crer. Não, ele tem um valor. Se poucos de nós nos salvarmos, já teve alguma utilidade, já valeu a pena. Se os irmãos aqui se salvarem, já valeu a pena. Ah, mas tem uma igreja que eu conheço, tem 5 milhões de membros e eles não acreditam assim. Paciência. Tem gente aqui dentro que não acredita nisso. Não tem valor para ele. Pode ser que tenha. Por que não? Pode ser que tenha. Como eu já ouvi, a gente vem no Evangelho já há algum tempo. Eu sou pastor já há algum tempo. Pelo menos quase 30 anos. Eu já vi gente sair da igreja batendo o pé, fazendo pirraça, igual polícia. E não aceitava o que eu estava falando. Mas
que eu estava falando era a palavra de Deus. Agora, o ato dessa pessoa invalida a palavra de Deus, vamos. Entende? Então, o que eu preciso. Oi? Mas nesse caso, então, essa atitude se constitui pecado ou não? Sim. Ou a liberdade é expressa ao momento que a pessoa... Olha o que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam, para praticar, eu li, eu aprendi, eu estudei, eu criei um conceito, eu estou aplicando na minha vida. Então, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, a chuva. E aquele que não pratica, construiu a casa dele sobre a areia. Sabe qual é o problema do liberalismo teológico? É diante de uma dificuldade, porque ele não aprendeu que sofrer por amor a Jesus é bíblico. Ele entende que é só vitória. É vitória, sempre tudo vai dar certo para ele. Ele colocou com cabeça, não com calma. E porque eles tiram o texto do contexto, que aplicam uma teologia que todo mundo quer ouvir. Só que não tem fundamento. Vamos supor que hoje no Brasil o comunismo se instale e venha a perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Não estamos longe disso. Até que ponto você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Muita gente está na igreja, mas quando tem vitória, aí quando vem o sofrimento, Deus me abandonou, você tocar na minha vida, eu vou embora, não vai ter igreja. Mas nós somos chamados a sofrer por amor a Cristo. A diferença é a base. Poxa, você está com problema. Vamos supor que uma pessoa esteja em depressão. Vai para o psicólogo. O psicólogo vai dizer o seguinte: travasa esse estresse. Vai curtir, vai namorar, beijar na boca, vai fazer tudo que você pode. As pessoas que falam alguma coisa, você fala de volta também, você devolve, não fica aqui não. Você larga lá, você vai vivendo. O importante é você ser feliz. O importante é você. Seleciona a pessoa que está do lado. Gente que não tem nada. Mas então eu vou morar na sua sul. Fazendo o que aqui não? A pessoa tem dinheiro, tem carrão, tem casa bonita. É isso que importa? É esse o Evangelho? É isso? O Evangelho então é isso. Isso é um romantismo teológico que a gente estudou aqui. O que importa é a fama. O que importa é o que você está mostrando para outras pessoas. Você está comendo arroz com feijão, mas o meu carro. Entendeu? O cara come ovo, arrota caviar, como dizem. E o que importa é o que eu estou mostrando, importa o que as pessoas estão vendo. Cara, tu está na miséria, desgraçado. Mas não importa, importa que todo mundo está olhando para mim, está achando que eu sou isso, está achando. Entendeu? É a fama, o sucesso. Entendeu, Jacqueline Verônica? É a fama, o sucesso. Essa é a questão. Você perguntou. Essa é a questão. Então, qual é a diferença? O que importa? Cada um de nós tem que saber agora aqui, definir o que quer para a sua vida. Você está correndo atrás de que você está na igreja por quê? Você está vivendo o Evangelho para quê? Você aceitou Cristo para a vida eterna ou você está aqui atrás de melhorias para a sua vida aqui na terra? Não que você não possa ter melhorias aqui na terra. Você pode ter, mas o seu foco não pode estar aqui. Entendeu? Seu foco não pode estar aqui. Tem muita gente aí pregando, minha esposa mesmo seguiu uma pregadora aí, que é top de linha e tal, mas de repente ela falou algo que, poxa, aqui na terra que importa, então o céu, né, deixa para depois, pensa agora aqui. Então, entende? Mas o que vocês estão recebendo aqui, o que nós estamos estudando aqui, está dando para a gente uma base teológica que vocês já têm a capacidade de discernir o que é uma mensagem bíblica, evangélica, e
e o que é uma mensagem romântica ou liberal. E é isso que vai fazer diferença na vida da gente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. O espaço está indo, né? Na semana que vem a gente continua, se o Senhor permitir. Se a gente não continuar aqui, é porque não vai precisar mais de escola dominical, porque conheceremos como deles somos conhecidos. Acabou. Não precisa mais de escola bíblica dominical. Precisa mais, que todo mundo já vai estar sabido, né? Corpo transformado, está na glória de Cristo, maravilha. Hoje, 5 horas da tarde, nosso culto. Amém? Todos estão convocados. E nós vamos fazer alguns anúncios aí essa noite, algumas coisas para melhor aí. Não precisamos fazer reunião para isso, apenas comunicar à igreja. O FOS, amém? O dever do membro está no culto. É ouvir, né? Para ouvir, para aprender, para receber de Deus. Amém? Amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, por tua graça. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a entendermos, a compreendermos, ó Deus, a diferença entre o evangelho bíblico e o evangelho humano, diabólico, que está sendo divulgado por aí. É muito sutil, Senhor. É muito sutil a diferença. Porque o diabo continua usando a mesma estratégia. É assim que Deus disse. Então, Pai, nos ajuda a termos discernimento, ó Deus, para que não sejamos enganados. Muitos, nesses últimos dias, apostatarão da fé, diz a tua palavra, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas que são criadas por demônios. Mas o Senhor prometeu também que não nos deixaria, que não nos abandonaria, que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele nos ensinaria todas as coisas, Ele nos faria lembrar de todas as coisas. O Senhor, aleluia, cuidaria de nós, porque nós não estamos largados em meio a uma tempestade de heresias. Não, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, e o Senhor está conosco, nos guiar, como o pastor guia suas ovelhas. Então, Senhor Deus, leva-nos, ó Deus, a Ti, ao conhecimento da verdade, porque ao conhecimento da verdade, quando nós chegamos ao conhecimento da verdade, somos libertos e somos salvos. Então salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Fica conosco, nos conceda um domingo de bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com as ovelhas do Senhor Jesus, e que todas essas ovelhas digam amém. A alegria do Senhor é a nossa força.